Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Obrigada pela audiência, pela companhia. Você que escolhe nos assistir nessa faixa de horário, seja muito bem-vindo. Hoje a gente fala sobre férias e condomínio. Tem muita criança de férias e é uma delícia. E o condomínio que oferece toda uma estrutura bacana, mas quais serão os principais problemas dessa época do ano nos condomínios e como evitar, como é que a gente pode ajudar também o bom andamento aí de onde a gente vive. Falaremos também sobre diabetes e ainda no programa de hoje um bate-papo muito legal sobre alimentação e suplementação para mulheres acima de 40 anos. Você sabe que pode nos acompanhar e enviar as suas perguntas através do nosso WhatsApp, o telefone é 11 3337 5886. Assistir a toda a nossa programação ao vivo em tempo real e seguir todas as nossas redes sociais, no Instagram, @TVHit, o Facebook é Hit TV Oficial e o nosso canal no YouTube, Hit TV ao vivo. Assistir também através do site hittv.com.br para não perder nada do que acontece por aqui. Não tem desculpa, tá fora de casa, não tem uma TV à sua disposição? Online você consegue, através desses caminhos, acompanhar tudo que acontece por aqui. Eu também estou te esperando nas minhas redes sociais. Por lá você interage comigo durante o programa e ainda sugere temas para as nossas próximas entrevistas. @Denise Luque no Instagram e facebook.com/Denise Luque. A gente começa o programa de hoje falando um pouquinho, sobre Janeiro Branco, o mês, então, em que a gente fala sobre saúde mental, Então, a importância de falar Janeiro Branco, que, aliás, aqui à frente do Consulta ao Doutor, tenho o maior orgulho de poder falar sobre esses temas durante o ano todo, mas a gente não pode perder a oportunidade, As cores e os meses de dar esse enfoque especial. E, para isso, eu recebo uma convidada via Skype hoje aqui. Eu vou conversar com a Laísa Adrian Santos, ela é psicóloga, fala conosco diretamente da África do Sul. Vamos ver se a gente já tem conexão com ela. Boa tarde, Laísa, tudo bem com você? Olá, boa tarde, tudo bem? Como vai você? Tudo jóia, graças a Deus. Prazer te receber aqui, aproveitar, A gente não pode perder a oportunidade de falar da importância de manter saúde mental, de fazer essa construção desde a infância, mas em cada fase da vida, acho que dá para começar. E eu começo te perguntando, Laísa, sobre os preconceitos na busca dos profissionais da saúde mental, Você percebe que melhorou depois da pandemia? Você percebe que até mesmo o trabalho das igrejas em não mais deixar isso como tabu, trazer os profissionais para falar sobre esses temas, isso também tem ajudado a quebrar o preconceito? Sim, com certeza. Bom, primeiro retomando o que você falou a respeito depois da pandemia, Eu acho que depois da pandemia os olhos se abriram ainda mais, porque o confinamento fez com que muitas pessoas entrassem em depressão, tivessem crises de ansiedade. E depois da pandemia foi onde as pessoas começaram a enxergar que essas coisas são reais. Por quê? Porque antes foi como você falou, um tabu. As pessoas não acreditavam, achavam que era frescura, depressão, uma tristeza, é só uma tristeza. Ansiedade? Não, todo mundo tem ansiedade. Quem não fica ansioso pelo dia de amanhã e tudo mais? Então, assim, depois da pandemia, onde as pessoas ficaram confinadas, sem contato social, com aquele medo de vou ficar doente, não posso ir no mercado, não posso isso, não posso aquilo. Então, muitas pessoas desenvolveram o transtorno de ansiedade, muitas pessoas desenvolveram transtorno depressivo e os olhos começaram a se abrir em relação a isso. Muitas pessoas passaram a descobrir que não é frescura, não é algo de outro mundo, Muitas pessoas. E como eu estava até comentando com a Jaque no programa anterior, isso é um tabu muito grande, principalmente das pessoas com mais idade. Por quê? Porque antigamente ninguém escutava falar de depressão, ninguém escutava falar de ansiedade, ninguém escutava falar dessas coisas. Ninguém escutava falar de transtorno bipolar, transtorno de estresse pós-traumático. Não, ninguém escutava falar disso. E acabava que quando uma pessoa sofria com uma doença psíquica, muitas pessoas não acreditavam. Achavam que as pessoas estavam mentindo, achavam que ela não estava realmente sofrendo. E hoje, o papel da igreja
e também foi um tabu quebrado, porque muitas pessoas falavam depressão é falta de Deus. Ansiedade é falta de Deus, não está orando, não está jejuando. E não é nada disso. Pessoas de dentro da igreja também sofrem com depressão e não tem nada de errado em falar eu sou da igreja, eu sofro de depressão. Nós temos casos na Bíblia, de pessoas na Bíblia que tiveram depressão. Elias teve depressão. Quando ele foi se esconder na caverna, ele estava em um momento de um período depressivo na vida dele. Então, assim, depressão não é falta de Deus, ansiedade não é falta de Deus. E tudo tem como ser tratado. Como eu estava falando anteriormente, nós temos a psicoterapia, que ajuda. Não acredito que a psicoterapia ajude sozinha, em muitos casos precisa de medicação. E muitas pessoas também não aceitam o uso da medicação porque acham que vão ter que tomar para a vida toda. E não é exatamente isso. Medicação, daqui a um tempo, tendo um tratamento correto, você se livra da medicação. Porém, eu acho que o principal é você ter o apoio espiritual. E esse não tem alta. A gente tem alta da psicoterapia, a gente tem alta de medicação, mas do apoio espiritual a gente não pode ter alta em caso de maneira alguma. E a gente vai ter um evento aqui, né? Amanhã tem evento aqui na igreja, na sede estadual, aqui em São Paulo. Tem um evento para falar sobre isso. Eu acho importante porque muitas pessoas esperam por esses eventos, como se fosse, então, que a igreja ou a liderança de pastores estivesse permitindo que se falasse, que se buscasse, né, esse tratamento. Então, o evento de amanhã promete ser impactante, né? Exatamente. Eu fiquei muito feliz, eu estou na África do Sul, eu sou do Ministério da Igreja da Graça, estou na África do Sul. E quando me procuraram, o pessoal da produção me procurou e me falando que ia, pedindo a minha participação aqui no programa e me contando que ia ter esse evento, eu falei, gente, que vontade de estar lá junto, porque eu tenho certeza que vai ser muito especial. E eu tenho certeza que isso é uma porta que se abre para que pessoas que precisam se acheguem para conseguir a ajuda que elas necessitam. Porque é como se a porta estivesse fechada, mas a igreja está ali abrindo essa porta e dando oportunidade para que a pessoa se achegue e possa receber uma ajuda espiritual, possa receber um abraço, possa receber ali uma palavra inspiradora que vai ajudar ela no momento de dificuldade, no momento de tristeza, de depressão. Enfim, eu tenho certeza que muitas pessoas podem e irão ser alcançadas através desse evangelismo. Te agradeço muito, Laísa, a participação. Participe outras vezes aqui conosco, porque a gente adora falar da importância de cuidar de saúde mental, viu? Ah, com certeza. Só mandar o convite que a gente está sempre pronto. Obrigada, viu? Um beijo para você. Excelente trabalho aí também no seu ministério. Deus abençoe. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a gente começa a nossa entrevista aqui, a primeira entrevista de hoje do Consulta ao Doutor, falando sobre férias e condomínio. Férias é um momento gostoso, né? A criançada querendo aproveitar toda a estrutura do condomínio. Mas quais serão os principais problemas, os principais impasses, né? Como é que a gente pode ser agente transformador também do ambiente em que a gente vive, transformando positivamente sempre? Nosso convidado é o Dr. Issei Yuki, ele é advogado. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui sempre. Eu que agradeço mais uma vez o convite e vamos falar desse tema que envolve crianças, férias e condomínio e sempre tem alguma polêmicazinha no meio, né? Eu estive de férias com a criançada esses últimos dias aí, né? Então, aproveitei o finalzinho de dezembro e aí até a metade de janeiro de férias. E eu vi a movimentação no condomínio em que eu vivo. Então, assim, uma parcelinha minúscula, né? E eu imagino que e nem todo mundo está de férias, né? Então, nem todos os pais estão de férias, mas as crianças estão, né? E tem um período ali que mesmo que a criança faça curso de férias ou que esteja no integral da escola, tem um período em que está todo mundo em casa, né? Tá todo mundo em casa, então o ritmo das famílias muda muito. As famílias que têm criança, e essa foi uma reclamação lá no meu condomínio, quem tem criança quer que nas férias possa usar as estruturas até mais tarde. E o condomínio tem suas regras, né? Será que pode ter uma exceção nas férias ou não?
Os pais não estão em casa. Eu tava, né? E o meu filho é pequenininho, mas os pais não estão em casa do tempo todo de férias das crianças para acompanhar isso. E elas não podem ficar sozinhas, né? Vamos começar por aí? Esse é o ponto principal. A questão das áreas comuns do condomínio, crianças e pais que não acompanham essas crianças. Você, então, eu passo essa pergunta, né? Eu que sou entrevistado, mas vou passar para você. Você que estava nas férias, nas áreas comuns do condomínio, você lá, eu imagino que você estava com seus filhos. Filhos e tal. Aí você conseguiu visualizar, não tem várias crianças desacompanhadas? Quem que é responsável por essas crianças? O condomínio? Claro que não. O responsável são os pais ou algum responsável indicado por eles. Então, se acontece alguma coisa com essas crianças nas áreas comuns, não adianta ir lá bater no síndico, bater no condomínio. Ah, você foi responsável, ele estava lá na piscina, estava lá na brinquedoteca, no salão de jogos e tal. Tá, tudo bem. Ele caiu, bateu a cabeça, machucou. Quem que é responsável? É o síndico ou é a negligência, desculpa o termo, do pai ou responsável que não estava acompanhando o seu filho nessa área? É claro que na maior parte do tempo vai dar tudo certo, não vai acontecer nada e a gente espera que sim. Mas o advogado, ele tem esse papel, né, de nos trazer o problema, né? Porque a situação toda vai acontecer quando algo de ruim estiver por ali, né? E acontece. Então, não adianta responsabilizar o condomínio. E como é que esses pais podem ser responsabilizados? Porque uma coisa é, aconteceu o fato, houve uma queda, um machucado. Eu sei que não posso responsabilizar o condomínio, mas alguém vai me responsabilizar por não estar lá? Sim. Como que é o procedimento? Primeiramente, o síndico, né, o condomínio, através do síndico, ele tem que informar os responsáveis, né, toda hora tem que ficar informando, né, os pais e responsáveis que o condomínio não se responsabiliza por esses menores nas áreas comuns, que é a responsabilidade dele. Tem um caso típico que aconteceu num condomínio meu, assim, que o que acontece? Tinham vários pais, que nem você estava lá, assim, aí o pai de uma criança desacompanhada, né, caiu, machucou o braço e queria responsabilizar o pai que estava lá olhando o filho dele. Eu acho que não, né? É o pai que é o responsável. E cabe, assim, até uma questão mais, vamos potencializar um pouco o tema. Se um menor de 12 anos está lá desacompanhado, por mais que seja área comum do condomínio, caracteriza abandono de incapaz. Tá, então, não precisa ser maior de idade, mas menor de 12 não pode ficar desacompanhado. Não pode ficar desacompanhado, descer o elevador, não pode. Tá, então também não pode andar de elevador sozinho. Para ele chegar na área comum, ele vai ter que descer o elevador. Já não poderia. Isso já tem uma legislação municipal aqui que veta essa prática de utilização de elevadores por menores de 12 anos. E aqui acho que é legal falar que, assim, não é, o condomínio é chato, me deu multa, porque meu filho costumava descer de elevador sozinho e ele é tem menos de 12 anos. Não é o condomínio que é chato, na verdade, a quantidade de problemas e acidentes que podem acontecer, só pensando no elevador, tá? Sim. É muito grande, pode inclusive levar a criança a óbito. Imagina o desespero dessa criança se acaba a energia. Não precisa ser nem uma coisa muito grave, não é uma quebra do equipamento. Acabou a energia. Ela está sozinha, uma criança de 9, 8 anos dentro do elevador. Imagina essa criança lá dentro, todo escuro, sem saber o que fazer. E se essa porta abrir, por exemplo, no meio de 2 andares, que é algo que a gente reforça e fala que até para adulto, né, lembrar que você não pode tentar sair se o elevador parar na metade dos andares, porque se ele voltar a andar e você não tiver passado ainda por inteiro, é certeza de uma tragédia. Problema. Não tem a ver com o tema, mas você falou um ponto muito importante, eu até vou falar assim, só para as pessoas terem ciências, que os moradores, eles batem muito nisso, que o elevador quebra com alguém lá dentro, eles exigem que o síndico ou o zelador vá lá e abra a porta do elevador para ele sair. É proibido essa prática. Tá. A única pessoa que pode abrir a porta do elevador é o bombeiro ou a empresa do elevador. Não tem nada a ver com o tema, mas acho que é interessante a gente ver. É legal, sim, porque às vezes, claro que você quer socorrer a pessoa que está lá dentro, mas, então, primeiro ponto, não deixar essas crianças menores de 12 anos transitarem no elevador, né? Sim. E incentivar sempre a fazer a coisa certa, que é chamar
para fazer esse resgate as pessoas que têm competência para fazer E isso. se é um condomínio clube com piscina e várias atividades dentro do condomínio e tem muitas crianças, tem soluções para a gente evitar essa questão da responsabilidade. Pode unir-se os pais e contratar monitores, isso e aquilo, entendeu? Tem formas. O que não pode é deixar a criança desacompanhada. Tá, muito legal. Nesse período de férias, o que tem muito também é visita. Sim. Ou não visita do dia, mas aí Sim. vai... o seu sobrinho vai na sua casa, ele vai dormir lá. Você que é vovó, os netos vão até o seu condomínio. Os amiguinhos da escola vão passar uns dias. E eles querem usar a estrutura do prédio. Sim. Quem pode, quem não pode usar piscina, quadra, brinquedoteca, salão de jogos? Isso nós temos que verificar o que está determinado no regimento interno de cada condomínio. Cada condomínio tem sua peculiaridade. Então, por exemplo, se no seu condomínio tem um regimento interno que ele não autoriza visitantes, somente você e seus filhos poderão utilizar as áreas comuns, piscina e tal. Mas não é a praxe. O de praxe é você sempre ter 1, 2 convidados que você pode levar. Lembrando, respeitar o regimento interno. Se são 2 convidados... E eu entendo que, chegou o netinho, chegou os primos e tal, tem 10 primos, não vai poder. Imagina que se um condomínio de 100 unidades, todo mundo for... Não vai dar para utilizar. Então, tem que respeitar o regimento interno. E cada um quer ser a exceção, né? Cada um quer... É só essa vez, é só esse final de semana. Não, regra é regra. Se você Todo mundo trouxer junto, convidado... vai abrir precedente, vai dar problema. Tá. E aí, isso cabe multa. Multa direto... Ou sempre uma advertência primeiro? Então, é a mesma coisa de barulho. Eu entendo que a questão também da utilização da piscina, por exemplo, né? Que as pessoas falam assim, não, tem que notificar primeiro e tal, uma próxima eventualidade você multar. Olha como não tem lógica. Por exemplo, você entra na piscina 10 horas da manhã com 5 convidados que não poderia. Aí o zelador vai até lá, fala, olha, você não pode, só adverte e tal. Ele não sai, ele volta, adverte novamente. Já pode multar, porque já você foi advertido e não fez o que fosse necessário para cumprir o regulamento. Tá. O ideal é não descumprir aquilo que... O que está combinado não é caro. É verdade. E todo mundo tem que saber. Então, esse documento... Aliás, até no finalzinho do ano passado, eu entrei em contato com a administradora do condomínio para pedir esse documento, que eu queria reler, e aí eu devo ter algum impresso em casa, mas ele não estava disponível no site, né? E aí a administradora falou, não está no site, e eu vou colocar, porque... Deveria. Precisa estar lá, né? Então, assim como você não encontrou, outra pessoa pode não encontrar. A primeira coisa que o síndico ou o condomínio deve fazer quando entra um proprietário novo ou um inquilino novo é já apresentar a convenção e o regimento interno para ela se antenar com o que está acontecendo dentro daquele condomínio. Perfeito, perfeito. Agora, quem mora, tem algumas unidades, né, que são ali para a área de lazer. Essa supervisão que você fala, que a gente, né, menor de 12 anos tem que ter a supervisão, ela é ali, tem que ser física, tem que estar ali pertinho, só... Como que é isso? Que eu estou na janela, eu estou olhando, mas estou fazendo as minhas coisas? Tem que estar lá, em loco, com o menor. Né? Nesse mesmo caso que eu falei para você, a mãe simplesmente chegou e falou para mim, eu estava mediando a situação, ela falou assim, não, mas eu estava na área comum, só que o meu filho estava lá na quadra e eu estava cuidando do meu outro filho na brinquedoteca que tem 2 anos. Eu falei, o teu campo de visão, você conseguiria ver o seu filho? Não, a quadra é aqui, aí tem alguns itens do condomínio, é aqui. Então, ele está desacompanhado. O fato de você estar na área comum não quer dizer que você está acompanhando o seu filho, você tem que estar com ele, né? Perfeito. Então, é bom ter saber, né, para a gente não errar, porque quando as situações ruins acontecem, aí é quando está instalado o problema. A gente costuma fazer um cadastro de moradores. Sim. Né? Então, e é baseado nesse cadastro? Sim. Que diz, né, se pode ou não pode usar as estruturas. Por exemplo, condomínio que só pode usar a piscina os moradores. Nenhuma visita, não tem exceção, não pode visitante. E vou dar um exemplo aqui, tá? É um apartamento que tem 2 dormitórios.
Não dá para você cadastrar 20 pessoas ali, porque é óbvio que você está mentindo. Não moram 20 pessoas ali. O síndico sabe que essas pessoas não moram, mas tá no cadastro. Tem limite isso? Não tem? Não tem limite para você cadastrar, né? Mas o zelador e o síndico, ele tem consciência e ciência de quem realmente mora no condomínio. Se morarem as 20 pessoas, tudo bem. Mas se isso for só para burlar o sistema... Não basta cadastrar como morador, ele tem que ser morador. Tá, né? Perfeito. E esse cadastro, ele em algo muda quando, de repente, você vai receber alguém na sua casa para uma temporada. Na verdade, ele não vai ser uma visita ali, ele vai se hospedar na sua casa por 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano. Você vai receber alguém na sua casa e a pessoa vai morar ali por um tempo. Aí você falou a palavra-chave, ele vai ser morador. Por um tempo ou não, ele será morador, não é uma visita. É diferente dele vir e passar um final de semana, 10 dias, ele é visita. Agora, se ele vai morar ali para fazer um curso, vai demorar 6 meses, pode cadastrar como morador. Tá. Muito perrengue em salão de festas também, nas férias? Essa época de... O salão de festas, ele é contínuo. Né? Tanto faz no período de férias ou período não férias, ele é igual. Né? Sempre lembrando do regimento interno, respeitando o regimento interno, tanto faz férias ou não férias, está liberado para utilizar e está tudo certo. Do que a gente bateu o papo até agora, eu sempre me coloco assim na posição, né? Sim. Se eu fosse a síndica, já ia me preparar. Então, agora, ok, essas férias já estão no fim, mas para as próximas, lá, final de junho, meio de junho, eu já ia colocar, por exemplo, os lembretes nos elevadores, né? Porque aí a gente vai ter de novo as férias das crianças e a maior circulação ali de pessoas. Lembrar, olha, não pode... criança desacompanhada, menor de 12 anos, cuidado com os elevadores. Acho que eu colocaria, deixaria um lembrete lá no mural sempre, né? Em local visível, que chamasse atenção, Essa ilustrado. é a função do condomínio e do síndico. É isso. Ele comunicar e informar. Né? A responsabilidade é do pai ou responsável. Né? Não adianta falar que é o condomínio. Mas a obrigação do condomínio é isso, é informar que a responsabilidade é dele. Né? E você fazendo isso, você não tem que ficar fiscalizando. Né? Claro, tem um bom senso, tal, você vai verificar, vai comunicar aos pais e tal, sempre vai acontecer isso. Mas não é a obrigação do pai ficar ligando toda hora. Seu filho está aqui sozinho, tal. Não. Tá? A responsabilidade do condomínio é manter as áreas comuns aptas para a utilização. Aí sim, se acontecer alguma coisa por falta de manutenção dos equipamentos, da piscina ou alguma coisa, por mais que ele não esteja acompanhado do responsável, o condomínio vai se responsabilizar por uma queda ou alguma coisa e machucou por falta de manutenção do condomínio. Fora isso, a responsabilidade é integral do responsável. Em condomínios em que você pode receber e os visitantes podem usar, por exemplo, a quadra poliesportiva. Posso fazer um time. Montar um jogo lá, no nosso prédio contra o prédio vizinho e receber lá no meu condomínio essa molecada? Sempre lembrando do regimento interno. Se no regimento interno está falando que cada unidade pode trazer 2 convidados, né? Aí vão ter mais unidades. Para você jogar uma partida, vão ter 5, 6 unidades. Então, vão ser 12. Então, pode ter 12 convidados. Mas, normalmente, aí sim é o bom senso. Você fala assim, não, vamos trazer um time para jogar contra aquele. Claro, tudo na conversa, no bom senso, a gente consegue sim. Mas sempre lembrando do regimento interno. Muito legal. Para terminar, a gente sempre fala da importância do síndico, né? E a gente tem o chamado síndico profissional agora, né? Aliás, batendo papo lá nessas minhas férias, a gente falou sobre isso também. Eu conversei com algumas vizinhas, né? A função, a importância ali do síndico profissional que tá menos... tem menos parte ali também na situação, né? Então, porque o síndico, ele costuma ser mais amigo de uns do que de outros, né? Então, de certa forma, pode, porque é natural que isso aconteça. Tomar partido de um e de outro. E com o síndico profissional, a gente barra isso, né? Exatamente. É assim, o síndico
profissional, o correto é o síndico externo, ele não está 24 horas dentro do condomínio. E aquele síndico que fala que ele vai estar 24 horas ali no condomínio, presta atenção, porque não é verdade. Não é verdade. Diferente do síndico orgânico, que ele sofre com isso, porque ele está lá e as pessoas batem na casa dele. Mas daí tem essa questão, amigo aqui, amigo ali, tem uns mais imparciais, né? Agora, o síndico profissional, nesse sentido, é melhor, porque ele não tem esse relacionamento pessoal, né, dentro do condomínio. Então, ele faz mais o regimento interno ser seguido, né? Muito legal. Eu vou deixar os contatos, doutor. Yuki Advogados, lá no Instagram, @Yuki Advogados, e o telefone é 11 2091 0683. 11 2091 0683. Doutor, volte sempre, viu? Obrigado pelo convite mais uma vez e convidando, nós estamos presentes aqui. Obrigado. Por favor, obrigada. Vou para o intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre diabetes. Até já. Nós estamos de volta, contando com a sua participação através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886, nesse bloco para falar sobre diabetes. Tenho o prazer de receber o Dr. Antônio Carlos do Nascimento, médico endocrinologista e doutor em metabologia pela USP. Doutor, sempre bom te receber aqui. Obrigada por ter vindo. É uma honra ter retornado. Obrigado. Vamos falar de diabetes, doutor? Cada vez mais a gente recebe notícias de pessoas muito jovens tendo diabetes do tipo 2, por exemplo, que é esperado, sei lá, mais tarde na vida, e jovens tendo essa notícia. Então, vamos começar? O que é essa doença e os tipos de diabetes que existem? Eu acho que basicamente é mais fácil dividir o diabetes em tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é aquele tipo que nós chamamos do jovem, né? Que habitualmente o diagnóstico era dado até os 18 anos e toda a população de células pancreáticas que produzem insulina são eliminadas. Existe uma participação do sistema imunológico, é uma evolução um pouquinho complexa, mas quando é aberto o quadro do diabetes, não tem como você utilizar um medicamento que estimule a produção de insulina quando todo mundo que faz insulina foi embora, né? Acabou. Então, diabetes tipo 1, ou diabetes do jovem, que nós deixamos assim, juvenil, habitualmente até os 18, mas quase sempre antes dos 30. Mas não adianta você dar medicamento oral, você tem que já introduzir a insulinoterapia, porque a turma que faz insulina foi eliminada. Não tem o que estimular, né? Não tem o que estimular, exatamente. O diabetes tipo 2 é diferente, nós também chamávamos até bem pouco tempo de diabetes do adulto, porque habitualmente ele ocorria, né, a partir dos 30 anos de idade, às vezes até um pouquinho mais à frente. Mas isso tem uma relação muito óbvia, é a questão da obesidade, o assentamento da obesidade, aumento absurdo da incidência e prevalência, que faz com que haja a derivação mais imediata e mais, não vou dizer mais nefasta, porque a obesidade traz muitas outras possibilidades de derivação. Mas o que acontece? O diabetes tipo 2, existe a população produtora de insulina no pâncreas. As células que produzem insulina estão presentes, elas não desapareceram. Às vezes até fazendo muito mais, na maioria das vezes, fazendo muito mais insulina do que deveria. Por quê? Porque existe uma dificuldade de recepção da insulina na periferia. As células precisam da insulina para receber a glicose. A glicose não entra na célula, de modo geral, sem que seja levada pela insulina. Então, quando a insulina é dificultada na ação dessa entrega da glicose na célula, que nós chamamos de resistência insulínica, o pâncreas faz mais insulina para vencer essa dificuldade. E a obesidade é o principal celeiro, é o nascedouro do diabetes tipo 2. Por quê? Aquele excesso de gordura faz com que existe a produção de vários elementos inflamatórios que atuam na porta da célula como impedindo mesmo a ação da insulina. E o pâncreas, percebendo isso, que está liberando insulina, ainda assim a glicemia se mantém elevada, ele faz mais insulina. Esse ciclo vicioso
negativo, evidentemente, faz com que a médio e longo prazo o diabetes se estabeleça, porque o pâncreas exaure a capacidade de funcionamento dele. Então, 80% dos diabéticos tipo 2 são obesos. Se não o fossem, não seriam diabéticos. É por isso que, assim, pensar em saúde pública sem tratar, sem fazer enfrentamento da obesidade, é algo assim meio de enxugar gelo. Porque o diabetes deriva as doenças cardiovasculares. Para você ter ideia, perto da metade dos pacientes diabéticos possui algum comprometimento de ordem cardiovascular. 80% dos diabéticos que morrem por conta de doença cardiovascular. Existe uma... Você imagina quanto custa isso, não é? O quanto custa. E olha que há muito tempo a gente sabe que obesidade é uma doença, mas só agora a gente vem 2011, é isso mesmo. tratando a obesidade como doença que é já há muito tempo. Sempre foi, Né? a doença plurifatorial nas causas e nas derivações. Então parecia que a obesidade é só a pessoa que come demais e aí ela come porque ela quer. Então não vamos tratar. Você tratava a consequência disso, que era o diabetes, mas sem fazer o enfrentamento do que levou a essa doença, também você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você falou de enxugar gelo. Enxugar muito gelo, claro, né? Porque nós pegamos a derivação mais óbvia, que é o diabetes tipo 2. Que aí, Claro, por isso que e você outras, vê né? hoje adolescentes desenvolvendo diabetes tipo 2. Tá, agora, o quanto de tempo você ficou exposto na obesidade é um fator? Então, assim, a criança que sempre foi obesa, já desde a infância trazendo a obesidade, essa é a maior chance de você desenvolver, ainda que não seja um diabetes do tipo 1, mas um diabetes do tipo 2 mais precoce? Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Quanto mais você solicita do pâncreas, ele tem um recurso e, na maioria das vezes, demora. Você tem oportunidade de interferir. Muitos anos de oportunidade, né? Muitos anos de oportunidade, exatamente. Tá. Legal. Partindo desse princípio, né? Eu falei do tempo de exposição aí da obesidade, agora eu vou trazer do tempo de exposição do diabetes, porque se o diabetes do tipo 1 pode acompanhar desde uma criança muito pequena, uma vida toda, né? A gente está falando de algo que não tem cura. Maiores são as chances e maiores são as comorbidades que vão chegar por conta do diabetes, mesmo mantendo um controle rígido. Boa pergunta, mas o diabetes tipo 1, ele é bastante complexo no exercício da terapêutica, porque você vai ter que imitar um pâncreas que não existe mais na função de produtor de insulina. Aí você pode ter bomba. Nós não conseguimos ainda um pâncreas completamente perfeito que você coloca dentro do paciente dali. Então, nós nos utilizamos dos medicamentos, insulina de longa demora, insulina de ação rápida, bombas de insulina, o comprometimento de uma criança, de um adolescente, que é bastante complexo, do adulto já é, mas da criança, então, muito mais. Você imagina uma criança que tem um diagnóstico de diabetes com 5 anos de idade. E todo mundo brincando, comendo doce, tomando refrigerante, que, aliás, não é uma boa métrica para os pais estarem incentivando, mas ele está fora daquilo e você vai ter que trabalhar demais a questão psicológica, e isso não é de um dia para o outro, é bem complexo, o diabetes tipo 1. Quando a gente fala do tempo de exposição, foi perfeita a tua observação, o diabetes tipo 1, evidentemente, por esta dificuldade a longuíssimo prazo, as complicações surgem muito mais cedo, principalmente as complicações micro e macrovasculares. As microvasculares se relacionam, por exemplo, à retina. Então, complicações de ordem visual são muito mais frequentes nos pacientes diabéticos tipo 1. Claro, que não conseguiram trazer um controle muito estreito. E as nefropatias, a principal causa de cegueira é o diabetes 1 e 2 juntos, né? Claro, mais o 1. E a principal causa de insuficiência renal crônica, necessitando da famigerada diálise, é o diabetes também, tipo 1 e 2. Acontece mais o diabetes tipo 1? Sim, acontece mais o diabetes tipo 1. E aproveitando um pouquinho o gancho de falar do diabetes tipo 2, da obesidade, a obesidade deriva, talvez, eu vou utilizar a mais nefasta, assim, que é o diabetes, a principal derivação, a mais comum, deriva e traz todos esses transtornos que eu falei, doença coronariana, doença vascular do cérebro, os derrames, os infartos e tudo que gera isso. Tem um favorecimento do processo hipertensivo se desenvolver também, ser mais
E nós temos, por outro lado, várias outras doenças que se relacionam com a obesidade. Doenças gastrointestinais, dificuldades digestivas, nós temos doenças autoimunes, nós temos doenças articulares, que, obviamente, o paciente é submetido a uma carga maior nas articulações. Então, quando você pensa em cuidar do paciente, por exemplo, no serviço público, e você não passa pela observação do enfrentamento da obesidade, você está errando quase tudo. Você tá fechando as portas do que você pode conter lá na frente. Hoje já se vê no mundo afora uma consciência maior com relação a isso, mas demorou, né? Demorou. E a nossa geração é uma geração que vai ter que ser tratada muito, o enfrentamento vai ter que ser muito severo. E é difícil isso, né? Quando você pensa no serviço público como um todo. E você falou das gerações, né? Eu acho que para as próximas, né, talvez haja uma tranquilidade maior, porque hoje o que se fala é, diabético não pode comer isso. O que o diabético não pode consumir, ninguém pode. Ninguém poderia. Perfeito. Né? O excesso de doce, o excesso de açúcar, o excesso de qualquer coisa, até de frutas, né? Então, ninguém poderia consumir. Então, assim, Perfeito. hoje parece uma coisa muito segregada, né? Ai, porque não dá, que ele não pode, ele é diabético. Você também não pode, É isso né? mesmo, Então, para as próximas, então, para uma criação hoje dos menores, dos menorzinhos, que a gente já não oferece açúcar, né? A criança não vai pedir, que ela não conhece, então você não dá. Talvez melhore, né? Com mais opções saudáveis que se tem. Perfeito. Dá para fazer uma festa, almoço, jantar e sobremesa, tudo muito saudável, sem você colocar em risco a saúde de ninguém, né? O principal mote, o principal conselho que deveria ser, claro que isso fere vários interesses, é você proibir o alimento ultraprocessado. O ultraprocessado é, sem dúvida, o grande vilão em várias áreas, em vários nichos da saúde, não só na obesidade. Então, os ultraprocessados, além de cancerígenos em boa quantidade, além de obesogênicos, eles fazem muito transtornos, inclusive com as doenças autoimunes, o quanto que estimula as doenças alérgicas, é muita coisa. Quando a gente pensa no alimento ultraprocessado, existem substâncias, para você ter ideia, dentro desses alimentos, que são capazes de ir lá no teu centro da fome e da saciedade e bloquear a interação entre o hormônio de saciedade e o meu centro da saciedade. Ou seja, eu não estou saciado porque eu não estou obedecendo, eu fui bloqueado. É como se fosse a resistência insulínica, mas a resistência aí ao hormônio da saciedade. Essa interferência muda o setup, muda o set point para a ingesta alimentar e modifica aquilo. Uma vez modificado o teu set point, uma vez modificado o teu peso, você tem um novo status, que é administrado pelo novo status. Por isso, quando a pessoa engorda e tenta emagrecer, ela consegue emagrecer, mas a tendência é retornar ao peso maior, é porque é como se o organismo entendesse, olha, eu estou no super bem aqui, cresci na vida, eu não vou entregar as minhas economias assim. É mais ou menos esse raciocínio. Legal. Então, não deixar a situação escapar desde o começo e, havendo um diagnóstico aí na infância, né, porque diabetes do tipo 1 às vezes não é uma coisa provocada pela obesidade, né? Não é provocada pela obesidade, tratar isso da melhor forma. Hoje a gente tem algumas tecnologias que facilitam, na minha visão, o dia a dia do diabético. Aqueles scanners. Então, Isso. no aplicativo você consegue acompanhar se está subindo, se está ascendendo, se está em queda a insulina, ou se precisa comer alguma coisa naquele momento ou não, né? Até para ajuste de dose da insulina para quem usa. Mas, infelizmente, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, não está à disposição para todo mundo, porque é caro. Perfeito, é isso. Nós temos medicamentos extraordinários que surgiram hoje, inclusive para o tratamento da obesidade, mas que estão, assim, ao alcance de 2% a 3% da população, não é do Brasil, do mundo. São extremamente caros. E mesmo outros medicamentos de vanguarda para o diabetes tipo 2 são extremamente caros. Então, é bastante complexo. Tem que ser revisto isso de alguma maneira pelas
instituições públicas, evidentemente aqui nós estamos falando do nosso modelo de saúde pública, mas isso no mundo todo, não é só aqui. É bastante complexo, o custo é muito grande, as farmacêuticas vivem também do que ganham, né? É muito difícil falar, agora vocês têm que dar isso em favor da humanidade. Eu até penso assim, mas eu acho que os investidores não, né? Perfeito. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela, saber o que chega para nós? Através do WhatsApp, vamos ver. Você participa, manda sua mensagem também, participa aqui conosco, 3337-5886. O telefone é 11 3337-5886, como fez a Viviane aqui de São Paulo. Boa tarde. É possível ter diabetes no histórico familiar e não desenvolver? Boa pergunta, Viviane, obrigada. É bastante possível. A probabilidade de você ter diabetes com uma das ascendências, pai ou mãe, tendo diabetes, o tipo 2, ela é maior. Ela é bem maior. O tipo 1, essa relação de hereditariedade, ela é bastante indefinida. Eu tenho um tio que é diabético tipo 1, meu pai tem diabetes tipo 1, eu tenho maior probabilidade de ter. Não, essa relação direta, essa relação quase que fisiológica, ela não existe. No tipo 2, sim, porque todo o conceito de evolução para obesidade é traduzido também pela passagem dos genes, não é? Então, é diferente isso. O diabetes tipo 1, ao contrário do que a gente pudesse pensar, ele não é mais comum em ascendentes positivos para diabetes tipo 1. O tipo 2, com certeza é. Tá, perfeito. Agora, sempre o alerta, a anteninha ali, né? Porque você tem alguém na sua família que já é diabético, já aproveita e deixa o dia a dia do seu familiar diabético melhor e já instala uma alimentação mais saudável para todo mundo, né? Você foi perfeita. O que não serve para o diabetes, Não serve raramente pra serve para quem não é. Senão fica um peso muito grande, né? Ele não pode. Não dá que não pode. Não pode. Não, se ele não pode, você também não pode. Já vamos estabelecer isso logo de cara, porque a chance de você ter sobrepeso ou obesidade é grande. Eu já visto aqui uma porcentagem enorme da população está acima do peso. 26% da população adulta brasileira é obesa, com índice de massa corpórea acima de 30. E tudo que deriva disso. Isso agora, porque já se fala em 2030 que nós vamos ter 30% da população adulta brasileira com obesidade. E é par e passo. Quando você observa a prevalência de diabetes tipo 2 e da obesidade, elas crescem emparelhadas. Igual, isso. Muito legal. Vamos para mais uma perguntinha. A pergunta chega através do WhatsApp. Participe você também. A Mari, do Rio de Janeiro. Oi, eu tenho diabetes do tipo 2 há 10 anos. Tenho 65 anos e já fui obesa. Minha glicose é super controlada, mas tem mais de um ano que acordo entre 9 e 11 vezes para urinar toda noite. O que faço? Obrigada, Mari. Existem outras possibilidades. O quanto que esse diabetes está bem controlado, isso é bem importante, né? Às vezes, olha, eu faço de manhã cedo, dá 110, 120, 130, mas no contexto, aí tem a história que daria muita importância, não está. A hemoglobina glicada sempre deve estar abaixo de 6,5, eu não sei, ela deve estar lá com os exames e pode observar isso, mas as causas de micção noturna não se relacionam absolutamente apenas com diabetes tipo 2 ou tipo 1, ou diabetes de ordem geral. Existem inúmeras outras causas que devem ser descartadas. Você falou da hemoglobina glicada do diabético, precisa estar sempre menor que 6,5. Idealmente abaixo de 5,7, que é quase como não ter, né? Isso que eu ia perguntar. E para quem não tem diabetes? Abaixo de 5,7. Abaixo de 5,7, tá. Acima de 5,7, nós utilizamos um termo assim meio arriscado, que é pré-diabetes. Mas o mais correto seria a intolerância à glicose. E qual a importância disso para a população geral? É que é assim, apesar de fazer mal um pouquinho mais lento, o pré-diabetes ou a intolerância à glicose, ela vai se traduzindo com lesões orgânicas, assim como o diabetes, é como se fosse, no mundo do vinho, tem o primeiro vinho e o segundo vinho, né? É como se fosse uma doença no caminho de ser a principal. Você está nos 45 do segundo tempo para mudar a sua vida. Exatamente, Se você a oportunidade não fizer que nada, você tem. vai se tornar diabético. Porque a quantidade de pessoas que voltam para casa de uma consulta médica e dizem, eu não tenho nada, eu tô ótimo, deu aqui no exame só, o doutor falou que é pré-diabetes, mas
não é diabetes ainda, tô ótimo. Pronto. É enorme e não é Muito. assim que funciona. Nossa, é o momento de você atacar, é o momento de você realmente fazer a diferença na vida daquele paciente. É a rigorosidade que você trata, e está lá, é matemático, cartesiano. Dá para medicar esse paciente? Dá para medicar, primeiro você tenta modificar as variáveis que você objetivamente pode fazer, do tipo exercício físico, conter a alimentação, que você foi perfeita, não serve para ninguém o ultraprocessado, não serve para ninguém grandes quantidades de carboidrato, de açúcar. Carboidrato tem que fazer parte da dieta, mas o açúcar... Então, essas observações dietéticas de comportamento para fazer movimentos, para não ser sedentário, é a primeira observação, ou são as duas primeiras observações. Mas existem medicamentos, se você não... Às vezes, o medicamento correto é aquele que vai levar ao emagrecimento, né? Mas, de repente, você conseguiu, com essas mudanças comportamentais trazer vantagens e você pode utilizar. Hoje, nós utilizamos muito como primeira escolha a metformina, que a metformina ela não aumenta a produção de insulina, não exaure as células pancreáticas produtoras de insulina, mas faz uma adequação, melhora a ação da insulina na periferia. É uma ajudante da insulina. Então, nós chamamos assim de um medicamento meio bom para todo mundo, né? Ainda que tenha lá alguns contratempos que nós precisamos observar. Mas a metformina, por exemplo, é um medicamento muito utilizado, e, aliás, bem utilizado nessa circunstância do pré-diabetes, que é essa hemoglobina acima de 5,7. Só que, gente, a hemoglobina ela não vai para 5,7 de um dia para o outro. Você estava com ela com 4,8, foi para 5,1, foi para 5,3, foi para 5,6, foi para 5,7. E, às vezes, o colega ainda continua dizendo, olha, não, vamos só... Você tem que ser objetivo nisso. O enfrentamento ele tem que ser precoce, sem dúvida nenhuma. Muito legal. Você falou que, às vezes, o tratamento, o remédio que vai ajudar também é o que vai te fazer perder peso. Então, trabalhar o enfrentamento da obesidade é o mais importante sempre. É o mais importante sempre. Porque se você ainda não tem um problema relacionado à obesidade, é uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. E se você não tiver, por exemplo, claro que 80% dos diabéticos tipo 2 são sim obesos, mas nem todos os obesos são diabéticos. Perfeito. Mas existem vários comprometimentos metabólicos de ordem geral, afora o próprio pré-diabetes ou diabetes, que comprometem o obeso, que nós temos que dar atenção também. E nós não estamos falando de repente, chegar num peso ideal ou num... Não, nós estamos falando de tirar a saúde de risco, né? Pode ser que você vá de uma obesidade, um grau maior, para um grau menor, chegar ali num limite do sobrepeso. Tem isso, né? Nós não estamos falando de uma coisa muito rígida. Aí é muito de que maneira que o acordo entre médico e paciente, ou a pessoa com ela mesma, entende que tem que conduzir. Mas o ideal é que você tenha um peso dentro da linha demarcatória fora da obesidade, né? Tá, legal. Mais uma perguntinha. Vamos com ela. Através do WhatsApp você participa. Edivânia Mota, aqui de São Paulo, Taboão da Serra, aqui em São Paulo. Olá, meu esposo descobriu que é pré-diabético. Ele come doce em excesso. Como posso ajudá-lo a controlar? Obrigada, Edivânia. Ora, uma das situações que nós temos certeza que traz favorecimento para menor furor, né, com relação à vontade de comer doce é a prática do exercício físico contínuo. E as pessoas perguntam, olha, eu ando 30 minutos 3 vezes por semana. Não é ruim, você traz melhoras ou benefícios de ordem cardiovascular bem importantes. Mas quando você pensa no metabolismo e entende que aquilo que é liberado pela musculatura, nós chamamos de miocinas, né, que aquilo é remédio, tem que ser diário. Ah, mas está chovendo, tá bom, no dia que está chovendo não, mas você tem que criar aquilo como metodologia de vida, como uma maneira de você viver. Aliás, que vai trazer tanto benefício, não é virar atleta, é de repente aprender a andar 1 hora ininterruptamente, na marcha que conseguir, sem grandes subidas, sem grandes desgastes. Isso vai trazer muito benefício, inclusive com relação a essa fome quase que emotiva para o doce. Que aí eu vou ter que fazer um parênteses pequenininho, porque assim, tem a fome fisiológica. A fome fisiológica você não tem como conter, porque o teu sistema de gestão de peso, de caloria, metabólico, está pedindo, você precisa comer. É a fome fisiológica. Agora, nós temos a tal da fome emotiva, que não é nada esotérico, não é esoterismo, é um fato. Você, de acordo com o teu convívio, com a tua situação de vida e com o teu humor,
precisa de um centro que nós chamamos de centro da recompensa, dopaminérgico, para você tocar aquela dopamina para cima e também tocar os teus hormônios do humor para cima, porque uma coisa liga com a outra. Então, eu estou de mau humor, estou chateado, meu filho não foi bem na escola, briguei com a namorada, não importa. Estou dívida, que não é difícil alguém ter, e estou preocupado com isso. Aquilo suscita, a fome fisiológica continua, aquilo suscita um azeitamento ali no teu sentimento. Uma das coisas que nós utilizamos é esse centro dopaminérgico que nós chamamos de centro da recompensa. Quando você come algo que você gosta, habitualmente é gordura ou doce, você eleva a dopamina. O chocolate é campeão em elevar a dopamina. Você eleva a dopamina que tem um link direto com o teu sistema do humor, que faz com que aquilo seja meio que ajeitado. Então, na verdade, é quase terapêutico. Às vezes, você não fazer ou não comer não traz o benefício esperado, porque você mantém aquele rigor do humor ruim. Esse centro da recompensa tem muita importância. E esse centro da recompensa também tem um link, por ser dopaminérgico, com as questões de ordem de vício. Então, por exemplo, a pessoa que fuma mais, porque a nicotina e o alcatrão elevam a produção de dopamina, a pessoa que usa algumas drogas ilícitas também aumentam, e o açúcar faz parte desse clube, assim como as gorduras, de ordem geral, pode fazer parte desse clube. Então, quando você faz exercício, você protege esse setor, você meio que... as substâncias produzidas pelo esforço muscular, chamadas de miocinas, aliás, a musculatura nossa é o maior órgão endócrino do ser humano. Essas substâncias atuam localmente e à distância, principalmente essa ação central tem uma importância fabulosa, inclusive com relação à proteção do Alzheimer, um negócio assim absurdo. Cada dia mais isso está sendo evidenciado. E essas substâncias vão nesse centro da recompensa e meio que conversam, centro do humor, conversam também, meio que equilibram, e a pessoa, pelo menos no que se relaciona à fome emotiva, eu estou utilizando um neologismo aqui, mas para que haja entendimento mais didático, essa fome emotiva ela é contida pelo exercício físico. Daí eu sempre uso outra conversa, as pessoas falam, vou fazer exercício para emagrecer. Não faça pensando nisso, porque o que você gastar, você vai devolver. O que é fabuloso são essas substâncias produzidas pela tua musculatura que vão equilibrar o teu sistema da recompensa, o teu sistema do humor, vão proteger os teus neurônios de evoluções mais danosas, inclusive do próprio Alzheimer. É isso que você tem que fazer. A gente faz exercício para não engordar, não para emagrecer. É claro, mas se eu quero emagrecer, tem que fazer exercício. Ok, mas não é o exercício que vai te emagrecer. Ele vai sustentar o que você condicionar como situações para perda de peso. Agora, você imagina, você vai numa consulta, você achou que só ia, o médico ia te dar um ok lá nos exames, você recebe uma aula como essa, já fica com vontade de fazer atividade física, mesmo que você não gosta, porque a gente não faz só o que a gente gosta, né? Tem que fazer, aí você sabe o objetivo pelo qual você está fazendo, gostando ou não, né? Além do que, essas miocinas protegem, inclusive, com relação ao diabetes tipo 2. Melhoram a recepção da insulina. Além do que, quem faz exercício consegue receber na musculatura, em atividade, a glicose sem a ação da insulina. Você veja, eu faço exercício, eu recebo glicose, não preciso de insulina, ainda protejo a ação da insulina com algumas substâncias. Você volta mais vezes, doutor? Quantas vezes você pedir? Por favor, adorei esse bate-papo. O Instagram do doutor, @dr_Antônio Carlos, é isso? É isso. dr_Antônio Carlos. Tem também o site, que é doutorantoniocarlos.med.br. E tem um e-mail, o doutor disponibiliza um e-mail, o público costuma enviar e-mails com perguntas. Então, antonio.c.nascimento@terra.com.br. Volte sempre, doutor. Uma alegria te receber aqui. Foi uma honra. Obrigada. Obrigado. Vou para o intervalo. No próximo bloco, alimentação e suplementação para mulheres acima de 40 anos. Estou te esperando. Até já.
Nós estamos de volta nesse bloco para falar de alimentação e suplementação para mulheres acima de 40 anos. É super legal falar sobre isso, porque as mulheres acima de 40, então você está naquele limbo, né? Então você não está na menopausa ainda, mas você está se preparando para, tá no auge da vida. Provavelmente já é uma mulher que, se quis ter filho, já teve. Se não teve, ainda está fazendo essa corrida para ter, né? Então, a gente vai falar. É um momento de transição, é um momento diferente. São mulheres aparentemente cada vez mais jovens, com aparência cada vez mais jovem. Então, a gente vai falar sobre isso com o médico nutrólogo, Dr. Lucas Faria. Doutor, prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigado, o prazer é meu. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Vai ser um prazer conversar com você um pouquinho sobre isso. Muito legal. Você percebe isso que eu falei? Então, mulher de 40 anos, então, ela não é tão jovem quanto quando ela tinha 20, 30. Parece que vira uma chavinha quando faz 40 anos, mas não é uma mulher, não está na menopausa, ou já construiu família, está no auge da carreira, se não tem filhos ainda, está buscando a melhora na saúde para ter esse êxito. Então, se não cuidar, vira meio que um limbo essa idade, né? Sim, essa fase é uma fase meio que de transição para a mulher, como você disse, é uma fase que a mulher, ela ainda não entrou na menopausa, mas ela está ali no que a gente chama de pré-menopausa. A partir dos 40, 42 anos, mais ou menos, é quando a mulher começa a ter essa mudança hormonal, principalmente as mulheres brasileiras, isso varia um pouquinho de acordo com a região, mas é também um momento que ela assim, ainda não está com a parada total dos hormônios, que é o que acontece, vamos dizer, na menopausa. Então, assim, o metabolismo fica um pouquinho mais devagar, começa a ter aquela vontade um pouquinho maior de doce, porque o estrogênio tem relação diretamente com a parte de fome, principalmente fome por coisas gostosas, que a gente chama de fome, entre aspas, emocional. Mas também são mulheres que, como você disse, quando muitas vezes já criaram ali os filhos, já estão atingindo ou já atingiram uma certa estabilidade ali em termos de trabalho. Então, assim, hoje em dia, a gente sabe que as mulheres, principalmente nesses últimos 10 anos aí, as mulheres estão atingindo posições maiores aí na sociedade, muito diferente de antigamente. Então, hoje, a mulher de 40 mais, ela tem uma posição muito diferente, né? Então, estão buscando muito mais se cuidar hoje em dia também. Então, estão procurando mais coisas de saúde, tanto benefícios estéticos quanto benefícios para a saúde de forma geral. Legal que você falou. Então, mesmo a mulher menstruando, não houve nenhuma diferença no ciclo menstrual da mulher, o nível hormonal já vai decaindo. Então, quando entrar na menopausa, não é uma queda brusca, mas assim, já veio acontecendo um declínio, é isso? Isso, a partir dos 40, 42 anos, a mulher começa a ter uma alteração dos níveis hormonais. Então, o que começa a acontecer? Começa a ter uma oscilação. Os níveis começam a oscilar. Então, às vezes, você pega a mulher e faz vários exames, se fizer vários exames, em cada exame os níveis vão estar de um jeito. Porque começa a ter uma falência do ovário. A mulher, ela nasce já com uma quantidade de óvulos, de folículos, que a gente chama dentro do ovário, pré-determinada. E são esses folículos que produzem o estrogênio, a grande parte do estrogênio que ela tem no sangue ali. Todo mês um folículo vai crescendo, libera o estrogênio, depois esse folículo ele vai sair, se ele não for fecundado pelo espermatozoide, ele vai ser eliminado na menstruação, grosso modo na menstruação. Então o estrogênio ele sobe e desce ao longo do ciclo menstrual. Com o passar dos anos, como é um número limitado de folículos, com o passar dos anos, esses folículos vão diminuindo em quantidade. E por volta dos 40, 42, até 45 anos, é justamente quando eles já estão atingindo um nível menor. Então, o hormônio começa diminuindo gradativamente, até que por volta dos 50, 52, na média, é quando praticamente acaba mesmo. E os níveis ficam muito baixos dos hormônios. Então, é uma coisa mais gradual mesmo. Esse começo desse desbalanço aí, dessa oscilação, a gente está falando de 40 mais, mas aqui acho que eu vou até abrir um pouquinho, porque, claro, cada mulher tem uma vida diferente, né? 37, 38, já pode começar, então, um cansaço maior, uma dificuldade. Estou fazendo a mesma dieta, tinha êxito, estou fazendo o mesmo exercício, mantinha o peso, agora não estou conseguindo mais. Isso já pode vir, assim, algumas mulheres um pouquinho mais cedo, porque chama atenção. Hoje a gente tem tanto recurso, né? A gente vai falar da suplementação, hoje tem também reposição hormonal, que você já pode começar mais cedo para fazer esse preparo. Tanta coisa que
tá cansado, não precisa tá cansado, tá cansada, né? Tá com essa fadiga, essa exaustão, não precisa esperar a situação degringolar, você pode já buscar um auxílio, né? Sim, às vezes assim, esses níveis, eles na média 40, 42 ali, né? Mas assim, pode às vezes um pouquinho mais, um pouquinho, Tá. um pouquinho mais, Tá bom. um pouquinho menos. Você vai ter Então, mulheres de 45 que não vão ter essa queixa e sim. mulheres de 38 que já vão, né? Exato, exato. Tá. Então, assim, o que que não é comum? Não é comum a menopausa mesmo abaixo de 40, que a gente está falando de uma menopausa precoce. Mas você começar com essa alteração hormonal ali, porque assim, com 38 você já vai ter bem menos folículos do que com 20. Com certeza. Então, você já vai ter menos hormônio, então já começa a ter essa redução. Pode começar a ter sim. E outra coisa interessante que você falou é essa parte de, não precisa sentir a fadiga, porque o que a gente vê, infelizmente, ainda muito hoje em dia? A mulher começa a chegar nessa idade, começa a ter ali os sintomas, o cansaço, a fadiga, alterações de sono, às vezes até aqueles calorões já começam bem antes da menstruação parar. E ela vai em vários médicos, às vezes em várias pessoas, e todo mundo falando para ela, isso é normal, você tem que acostumar, isso é normal. Que triste. Só que não é, porque assim, hoje já a mulher brasileira, ela vive aí, 80 e poucos anos. E ela começa a entrar nisso na faixa dos 40, ou seja, se ela for levar que isso é normal, ela vai viver metade da vida sem qualidade. Então, é preciso procurar um atendimento, é preciso procurar profissionais que vão auxiliar ela nesse período. Porque senão, ela está vindo ali, cuidou dos filhos, cuidou da família, está no momento que ela para cuidar dela, a qualidade de vida dela vai lá embaixo. E o que eu acho que, assim, a natureza não foi muito justa, porque você pensar num casal de idade próxima, a mulher vai tendo essa queda, essa fadiga, numa idade muito mais jovem do que o homem vai ter. Então, um casal com idade semelhante, essa mulher já vai apresentar os sintomas, e mulher não tem tempo e não pode se adoentar, ou, né, não pode parar, né? E o homem tá lá, tranquilo para ele, né, nessa fase. Lá na frente ele vai ter os problemas, mas por isso a importância da mulher buscar esse apoio. Se a gente está bem, a gente cuida melhor da nossa família, né? E a qualquer momento a gente pode fazer esse cuidado. Uma rotina de exames, acredito, que você vai pedir, né? Sim, quando a mulher começa com esse sintoma, a gente vai fazer alguns exames para ajudar a descartar outras causas. Por exemplo, para fazer o diagnóstico de pré-menopausa e menopausa, a gente vai ter ali a parte da idade, a parte dos sintomas são muito mais importantes. Por exemplo, se eu pego uma mulher lá na minha clínica com 42, 44 anos, com todos esses sintomas, mas os exames normais, isso não me impede de tratar, porque o que conta é a parte clínica. O exame é para quê? Para eu ver por exemplo, às vezes ela está com esse cansaço porque ela menstrua muito e tem uma queda de ferro. E isso está levando a um comecinho de anemia ali, alguma coisa assim, que está causando esse cansaço. Então, os exames são para a gente afastar outras causas. Se eu afasto outras causas e vejo que aquilo ali realmente é compatível com uma pré-menopausa ou às vezes uma menopausa, a gente já tem o início do tratamento. Tem algo que você diria assim, toda mulher ou a maioria das mulheres acima de 40 anos precisam repor ou suplementar algo que normalmente não fazem? Falar 5 suplementos que seriam, assim, vamos dizer, ideais para essa mulher 40 mais. Primeiro suplemento que ela precisa pensar em utilizar é proteína. Proteína pode ser whey protein, pode ser proteína da ervilha, do arroz, enfim, uma proteína em pó. Segundo suplemento, creatina. A creatina ela ajuda a manter a força muscular e ajuda a manter a massa muscular, que é muito importante na nossa qualidade de vida, pensando quando ela for chegar lá na terceira idade. Que a gente vai perdendo. Vai perdendo. Você vai, a partir dos 40 anos, já começa a perder a massa muscular. E a gente tem estudos hoje em dia mostrando que quanto menos massa muscular ou quanto mais massa muscular eu perco, menos anos de vida eu tenho e menos qualidade de vida eu vou ter. Então, massa muscular é igual a mais anos de vida e mais qualidade de vida. Então, a creatina entra aí como um suplemento muito importante para isso. Outro que a gente precisa sempre pensar, apesar da gente viver num país tropical, é a vitamina D. A vitamina D, a gente tem que ter níveis dela ideais ali, e a maior parte da população não consegue atingir isso tomando sol e nem com alimentação. Então, muitas vezes, vale a pena suplementar, claro que com orientação de um profissional, para ver a dose que vai suplementar, né? Porque vai variar muito, a gente tem comprimidos de 2.000 unidades até 50.000. Então, para ver qual a dose para cada uma, tem que passar com um profissional.
Outro suplemento, o ômega 3, porque o ômega 3 ele vem muito dos peixes de água fria, né? Salmão, atum, a sardinha. Só que se a gente for pegar a população brasileira que consegue consumir a quantidade adequada de ômega 3, é muito baixa, é muito pouco a gente que consegue. Então, a suplementação vale a pena. E um outro suplemento, que também para ajudar quem mais faz academia ali, quem quer preservar a massa muscular, é um que chama beta-alanina, que vai ajudar também um pouquinho a ter mais resistência durante os treinamentos, durante o exercício físico. Muito legal falar sobre isso, porque a maioria das pessoas não consomem esses suplementos, ainda mais se você não tem uma rotina de atividade física muito exacerbada, se você não tem essa... Às vezes faz a atividade ali só para você não ficar no débito no dia, né? Não ficar devendo nada. Não pense na importância de tomar uma... Ah, mas eu me alimento bem. Por isso que precisa fazer essa avaliação, porque o quanto você vai ter que suplementar e consumir... Não tem como falar isso, né? Assim, para todo mundo. Legal, tem perguntinha do público. Vamos colocar na tela, por favor, através do WhatsApp. Dá tempo de você fazer sua pergunta, participar aqui do programa. A Keila Ariane, de Monte Belo, Minas Gerais. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Keila. Obrigada, viu? Depois dos 40 anos, a mulher tem que comer mais proteína do que carboidratos? Obrigada, Keila. Obrigada, doutor. A gente precisa ter durante a vida inteira, não só após os 40 anos, um consumo adequado de todos os nutrientes. Então, você falou agora essa parte de alimentação. Eu costumo dizer para as minhas pacientes o quê? Que a gente muitas vezes come bem, a maior parte das pacientes que passam, elas têm uma qualidade alimentar boa. Onde está o problema, vamos dizer assim, eu não gosto de falar que é erro, mas onde está o problema? Na distribuição deles. Mulher tem muito medo de carboidrato. E muitas vezes ela come menos do que ela precisa. Mas aí na hora que a gente vai ver também, como ela tem um apetite menor do que do homem, ela acaba comendo também menos proteína. E aí a alimentação fica com um pouco mais de gordura. Às vezes gordura boa, mas gordura. Então o que acontece? Isso leva um desequilíbrio. Então o que precisa fazer? Precisa equilibrar as quantidades. Quando a gente vai, isso tanto o homem quanto a mulher, quando vai envelhecendo, né, quando os anos vão passando, naturalmente a gente vai perdendo massa muscular. Então a gente vai precisando aumentar um pouquinho a quantidade de proteína por quilo de peso que a gente faz uso, porém, não necessariamente eu preciso reduzir o carboidrato. Eu preciso justamente de um profissional para poder me orientar quanto de carboidrato eu preciso comer, quanto de proteína eu preciso comer, quanto de gordura. Aí, nisso, a gente monta um cardápio, assim, tanto o nutricionista da minha equipe monta um cardápio justamente para a pessoa conseguir atingir os níveis de todos esses, a gente chama de macronutrientes, que é o carboidrato, a proteína e a gordura. Então, assim, não necessariamente ela vai precisar comer mais proteína do que carboidratos, mas que ela vai precisar comer mais proteína do que quando ela tinha 30 anos, 35, isso com certeza vai. E essa rotina alimentar, então, além de passar com o nutrólogo, precisa passar com o nutricionista. Sim. Vocês fazem coisas diferentes, é sempre uma Sim. confusão, né? É isso. O nutrólogo é o quê? Ele até vai conseguir avaliar, fazer uma avaliação, vamos dizer assim, global sobre a dieta, dar orientações mais básicas, mas a gente não monta o cardápio. Então, colocar para você, por exemplo, quanto de arroz você vai comer, quanto de carne. Isso é o nutricionista. Isso é o nutricionista que vai fazer. Legal. Legal. E quanto vai precisar suplementar? Se eu vou fazer a reposição hormonal e qual vai ser a via de administração dessa reposição hormonal? Isso pode ser conversado também. A gente sabe que tem sempre algo que está mais aí na moda, se é os pellets, se é... né? Então, isso também é conversado? Sim, toda vez que a paciente passa ali, a gente avalia, primeiro a gente avalia, é pré-menopausa, é menopausa, precisa da reposição. A gente vai olhar o quê? Se existe alguma contraindicação. Perfeito. Por exemplo, tem pacientes, quais são as contraindicações, as principais contraindicações da reposição hormonal? Câncer de mama, câncer de endométrio, né, que é a camadinha interna do útero, pacientes com trombose ativa, pacientes com insuficiência hepática ativa, mas as principais são essas. Tá. E eu vou trazer mais uma, Uhum. que talvez seja uma contraindicação que os nossos telespectadores costumam trazer aqui pra gente, que é o medo. Mesmo que a pessoa não tenha uma contraindicação formal ou absoluta ali, se ela tem medo e não consegue desconstruir isso, dá para aliviar esses corações? Então, que dá para seguir com uma alimentação, através de uma vida mais saudável, reduzir esses efeitos desse momento aí 40 mais? Dá. Se ela não tiver nenhuma contraindicação, o que a gente faz? A gente explica para ela todos os benefícios que vai ter a reposição,
são muito poucos os efeitos colaterais. E a gente coloca tudo isso. Se mesmo assim ela tiver muito medo, não conseguir, o que a gente consegue fazer? Ou então vamos pegar até uma paciente que tenha contraindicação, não pode usar o hormônio. Tá. A gente consegue ajustar o quê? Eu costumo dizer, e assim, isso até para quem vai usar o hormônio também, que eu costumo dizer para minhas pacientes lá, não é só o hormônio que vai melhorar. Se a gente só dá o hormônio, muitas vezes não melhora. A gente tem vários pilares, então a gente tem que montar um plano pensando em alimentação, sono, hidratação, pensar também na parte de terapia não hormonal. A gente tem vários fitoterápicos, que são medicações, mas não são não hormonais, que a gente utiliza que também reduzem os sintomas. Então, assim, quando a gente mexe em todas essas coisas, ela tem uma melhora muito maior. Tem pacientes, por exemplo, que não podem usar hormônio e que só com a terapia não hormonal elas melhoraram bastante. Melhorou assim 80%, 85%. Não chega, às vezes, a melhora que tem com o hormônio, mas a qualidade de vida já sobe muito. Você volta? Com certeza. Vem mais vezes, claro. doutor. Adorei te receber aqui. Vou deixar o Instagram, @Dr. Lucas Faria de Oliveira. @Dr. Lucas Faria de Oliveira. E o telefone é 11 97897 7553. Eu tenho uma pergunta e um sonho. Dá para colocar na tela? Por favor, Rô. Vamos ver se dá tempo de fazer essa perguntinha do público que chegou aqui para nós. Último minutinho do programa, doutor. Joana, aqui de São Paulo, após os 40 anos, o uso de glucosamina tem alguma contraindicação, doutor? Não tem contraindicação, mas tem que ver se existe também indicação, porque senão você vai só gastar o dinheiro ali à toa. Os estudos que a gente tem com glucosamina, pensando em articulações e tudo mais, eles não mostraram um benefício tão grande. Então precisa ver se você tem, o que ele vai ter. Às vezes ele vai ter benefícios para melhorar dores articulares. Mas aí tem que ver se é o caso, se é a indicação para ela. Então, se não existe contraindicação, mas tem que avaliar se existe a indicação. Você viu que as perguntas não param de chegar, né, doutor? Volte sempre. Obrigada pelo bate-papo. Com certeza, só chamar. Adorei. Obrigada a você que escolheu ficar ligadinho aqui conosco no dia de hoje. Te vejo amanhã e te espero sempre. Tchau, tchau.